Bom dia. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. As crianças vão sair, né? Acho que já saíram, não sei. Vão sair. Sair agora. Nasce uma igreja. Sabe que uma característica, a gente vai estar estudando sobre uma igreja que nasceu lá em Atos, capítulo 11. E assim, a gente vê algumas coisas acontecendo no nosso meio que a gente pode ter uma identificação, às vezes positiva, às vezes negativa, né? A gente tem que sempre estar olhando para aquilo que está acontecendo aqui como igreja, com cada um de nós como igreja, e aprendendo com a palavra o que é uma igreja que nasce e cresce de uma forma saudável. De uma forma saudável. Então, lá em Atos 11, nasce uma igreja. A gente vai ler do versículo 19 até o 30. Tá bom? Antes, Vicky, fica de pé, por favor. Eu esqueci. A Vicky é que está pensando, tá? Se Deus quiser tudo der certo, ela está pensando em ir para Moçambique, né, Vicky? Ainda está firme nisso? Amém. Então, ore por ela. E como eu falei, se você quiser ofertar pela viagem da Vicky para Moçambique, tá bom? Você pode colocar no envelope Viagem da Vicky, tá bom? E aí a gente vai enviar ela. Se Deus quiser, fica por lá, né, Vicky? Não. Se Deus quiser, mas se Deus quiser, ela vai voltar falando com a gente como que é lá, contando para nós essas histórias. Não só a Vicky, mas também o Mateus está querendo ir. Vamos orar por isso, né? Mas a Vicky é que nós colocamos como oração para ela estar indo. Pode tentar ensinar vôlei lá. Então, vamos orar então. Outra coisa que eu queria falar, faleceu lá em São José um grande amigo, um grande irmão que nós temos, o Jefferson. A gente conhecia como Jefferson da Nancy, né? Tanto o casal eles eram diáconos da igreja. Ele faleceu, ele já estava com câncer e era bem grave e tudo. Eu tive fazendo uma visita para eles como família e ele faleceu, está sendo velado hoje lá, que a gente possa orar pela família também, tá bom? Vamos orar então. Pai querido, eu quero agradecer pela tua presença aqui, agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Coloco diante do Senhor também a vida da família da Nancy, os filhos, os netos, que o Senhor cuide do coração deles nessa perda que é muito grande para nós, mas eu sei que ele está na glória com o Senhor e eu quero agradecer por isso. Também quero agradecer por nós aqui estarmos reunidos em Teu nome, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim a palavra, Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram para Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Agora abra em Atos 13, nós vamos ler de 1 a 3. 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu falo Antioquia, tá? Algumas pessoas falam Antioquia, eu falo Antioquia, eu creio que seja o certo. Mas até esse livro de Atos conta a história do crescimento da igreja cristã, e a igreja se espalha, né? Lá em Atos 1:8 fala que vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Judéia até os confins da terra, né? Vamos lá, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, que foi a base no início da igreja, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui está se cumprindo aquilo que Deus falou para eles espalharem o Evangelho. Só que em determinado momento, a igreja de Jerusalém, eles ficaram muito estático ali, né? Eles estavam contentes, tranquilos ali. Sabe como você se acomoda, né? A igreja acomodada, todo mundo sentado no seu banquinho, assistindo o culto, beleza, se reunindo e tudo. E eles esqueceram, né, que em determinado momento eles tinham que sair, né? Mas é tão bom a gente ficar confortável, né? Sem perseguição, sem nada, tudo confortável, né? E aí Deus causa um transtorno para aquele povo, né? Então, Atos 7, houve o fato que ele coloca no começo aqui, que foram despertos por causa da tribulação que veio por intermédio de Estevão. Estevão foi um diácono da igreja, com autoridade, pregador da palavra, e quando ele começou a pregar a palavra, aquilo se tornou um incômodo muito grande para os judeus que viviam ali naquele momento, e eles pegaram Estevão e apedrejaram Estevão, né? E ali começa uma grande perseguição para toda a igreja de Jerusalém, e eles se espalham, né? Tem Filipe, né, que em Atos capítulo 8, Filipe sai pregando na Samaria, e todos eles não saíam calados, não, eles saíam fugindo da perseguição, porque eles poderiam ser mortos, mas eles saíam pregando o Evangelho. Isso é muito interessante aí. Então, em Atos 8, Filipe vai para Samaria, depois eles mandam Pedro e João para ajudar Filipe naquele momento, né? Atos 9 é a conversão de Saulo de Tarso. Saulo, quando Estevão morre, ele estava ali concordando com a morte de Estevão. Então, era um momento de muita tribulação, né? E aí a gente chega em Atos 11, né? Atos 10, a conversão de Cornélio, por intermédio da pregação de Pedro. A igreja começa a se estender para os não judeus, né? E Atos 11 a gente chega nesse momento em que a gente está aqui, e a gente vai ver algumas características dessa igreja, e a gente vê assim hoje, e continua acontecendo, algumas situações no mundo em que uma igreja surge, né? Assim, e você não sabe como que aquele trabalho começa. Aqui, Lucas está relatando direitinho o porquê que aconteceu as coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto é que a igreja, ela nasce do sofrimento.
né? O pastor Adilson estava pregando a semana passada e eu achei um texto que ele leu, Isaías 58:10, um texto tão bonito que eu vou ler de novo. 10 e 11, que fala um pouco, não de... Aqui está falando, e dá uma referência para nós do Evangelho, que eu vou falar sobre isso, mas está falando muito de você ser uma pessoa generosa, de você perceber o sofrimento que está ao seu redor e estender a mão. Então, Isaías ele fala assim, no 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ele está falando aqui de nós sermos água para o sedento, né? Jesus fala que do nosso interior fluirão rios de água viva, né? E apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias que eles estavam vivendo, né? O sofrimento não pode nos desanimar, né? O sofrimento não pode nos acomodar, não pode nos intimidar. O sofrimento ele é sentido, ele é visto, mas ele tem que fazer com que eu mais pregue. Me dá coragem de pregar o Evangelho. O sofrimento tem que mostrar para mim que o mundo precisa do Evangelho. O mundo precisa ouvir da cruz de Cristo. Nós não podemos esquecer isso nunca. Então, esse povo, ele fala assim, então, os que foram dispersos, vocês foram dispersos, cada um para o seu lado, né? Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia. E aí tem uma passagem que fala assim, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Eles ainda tinham aquela questão, primeiro aos judeus, né? Então, eles nas sinagogas pregavam aqueles que eram patrícios dele, né? Começavam a pregar o Evangelho falando de Jesus. Era mais fácil pregar para o judeu na época, porque o judeu conhecia as Escrituras. Então, quando falava do Messias, eles esperavam pelo Messias. E quando se anunciava o Messias como Jesus, era mais fácil. Ele pode ser o Messias mesmo, né? Mas tinha um grupo, no 20 fala, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia, falavam também aos gregos. Aqui começa uma igreja que foi formada de pessoas não judias, pessoas helênicas, né? Grego e todo aquele povo que estava ali, porque essa igreja de Antioquia, ela era a terceira maior cidade do Império Romano, né? A primeira é Roma, segunda Alexandria, terceira Antioquia. Então era um lugar muito estratégico. Eu não penso que a igreja de Jerusalém falou, vamos fazer o seguinte, vamos fugir todo mundo e vamos sair por aí, vamos fundar outras igrejas. Não, eles saíram meio sem se organizar, né? Mas alguns deles que a Bíblia fala no Atos 13, que eram os líderes da igreja, ele fala assim, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, né? E assim ele vai falando que eram as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, que se dispersaram, mas sabiam a importância que tinha o Evangelho. Que sabia que a ordem que o Senhor tinha que falar é ir por todo mundo pregar o Evangelho, aonde você estiver, né? E aqui não tinha, nessa igreja não tinha apóstolos, tinha pessoas que vieram da igreja, que estavam sendo treinados para serem líderes da igreja, acredito nisso, que todo o cristão ele tem que ser treinado para servir, né, de alguma forma. Então eles começaram a pregar o Evangelho, né? Eles começaram a falar do Senhor, né? Então eles foram água viva num lugar que era árido, seco, sem vida, porque aonde Cristo não é pregado, aonde não tem a igreja de Cristo, é árido, é sem vida, é seco. E nós somos como um manancial, a igreja é como um manancial, o cristão é como um manancial, o cristão é como aquela pessoa que traz a boa notícia, a melhor notícia que nós temos para oferecer é Cristo em nós, né? E aí,
a questão da transformação do meio que nós vivemos é através da pregação do Evangelho. Aí lares, primeiro pessoas são restauradas. Lares são restaurados. E isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Se a gente pensar aqui no tempo, Barnabé vai chamar Paulo, isso aí deve ter sido mais de 10 anos, tá bom? Porque Paulo converteu, depois Paulo foi pregar em alguns lugares, foi levado a Jerusalém, apresentado por Barnabé, os discípulos tinham medo que Paulo ainda poderia ser um espião e tudo. Aí Paulo ficou um tempo aprendendo com o Senhor, a Bíblia fala sobre isso, então passou bastante tempo aqui, até que essa igreja começasse a florescer, né? Essa igreja começasse a nascer. Então, o 19 e o 20, ele fala dessa questão de, apesar do sofrimento, né, a obediência está acima das circunstâncias que nós vivemos. E é uma coisa que eu falo para você, às vezes, quando você está sofrendo e você testemunha o Senhor, o impacto é muito maior. Quando está tudo certo na sua vida, você prega o Evangelho, fala, você está pregando o Evangelho porque está tudo dando certo para você, não te falta nada, não é assim? Às vezes é assim que as pessoas pensam. Mas quando você está sofrendo, e chega uma pessoa até você e você ora por ela, né? Aí vem um segundo ponto aqui que eu queria que a gente aprendesse nesses 2 versículos, é que o evangelismo que eles aplicaram aqui era através de relacionamento, um a um, né? Aqui não fala que eles pregaram o evangelho e uma multidão converteu, como aconteceu no começo de Atos, né? 4.000 converteram na primeira pregação de Pedro. Aqui não fala isso. Aqui fala que eles foram anunciando o evangelho aonde eles estivessem, quase como se fosse aquele embate um a um. E as pessoas começaram a ouvir eles falarem, e outra, mesmo sabendo, olha, eles estão vindo de onde? Estão vindo de Jerusalém, tudo arrumando seu lugar para ficar aqui, mas por que essa alegria? Por que essa alegria? Porque eles falam com tanta convicção. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos no Evangelho. E se nós cremos e sabemos que o mundo está perdido sem o Evangelho, a boa notícia faz sentido para as pessoas. Se eu não prego para ninguém, né, se eu sou aquele cristão agente secreto, alguma coisa está errada. Eu tenho que pregar. Então você que está aqui na igreja, você fala assim, mas eu estou tão pouco tempo na igreja, pouco tempo, eu não conheço quase ninguém. Tem aquele seu vizinho, né, que está passando uma situação difícil, mas se identifica com você. Você chega para ele e fala, posso orar por você? Você já falou isso? Essa semana você fez isso com alguém? Posso orar por você? Sabe a diferença que faz isso? De você chegar para uma pessoa, eu uma vez estava no horto, lá perto do antigo São Lucas, né? E nós fomos fazer um evento lá, e tinha um senhorzinho sentado, tudo. Eu falei para ele assim, eu posso orar pelo senhor? Ele olhou para mim e falou, o que o senhor falou? Eu falei, eu posso orar para o senhor? Ele começou a chorar, né? Aí eu comecei a conversar um pouquinho com ele, tudo, eu orei com ele, e ele falou assim, nunca ninguém fez isso comigo, né? Talvez, né, você tenha uma pessoa que está angustiada, às vezes uma pessoa que você tem até medo de, né? Mas você chega para ela e fala, posso orar por você? Posso dar uma palavra para você? Você já experimentou fazer isso com uma pessoa que te conhece, que convive com você? Você sabe o que uma palavra pode fazer a diferença numa vida? Às vezes a pessoa não lembra de nada, mas ele lembra da palavra que você falou. A palavra de Deus é transformadora. Não um versículo aleatório, mas algo que Deus colocou no seu coração. Porque quando você está no caminho, você está na obra, Deus coloca a palavra dele no teu coração. Lembra que Jesus fala assim, vos farei lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. Às vezes vem um versículo na sua mente, né? E você fala. Eu penso, mas o que está querendo dizer? Você explica. Assim que era o evangelismo.
O evangelismo ele era de casa em casa, de lugar em lugar, né? E ali eles tinham algo tão precioso para oferecer. E não era algo assim sem sentido, era algo que eles tinham convicção. Você tem convicção que você pode oferecer para a pessoa muito mais do que ela imagina? Muito mais do que a gente pensa, que a gente imagina. A palavra pode ter uma transformação, ser tão transformadora, e a gente vai ter frutos daquilo que a gente fizer. O evangelismo 1 a 1, ele funciona às vezes muito mais do que uma grande cruzada evangelística. Eu acredito que funciona também a cruzada evangelística, mas uma cruzada evangelística que não tenha um destino para aquela pessoa que entendeu o evangelho, ela se dissipa muito facilmente. Agora, um relacionamento não é assim. Porque você vai atrás daquela pessoa, ora com ela, e você começa a se preocupar, se interessar por ela, e ela vê que você está interessada não por algo que você possa receber em troca, né? Porque o evangelho é algo que talvez você não receba nada em troca. E nem é isso, nem é esse o objetivo. O evangelho é dar para a pessoa sem querer nada em troca, sem interesse nenhum, a não ser que a pessoa entenda o evangelho, converta a Cristo, que é Cristo que vai transformar a vida da pessoa, né? Então a gente tem para oferecer uma oração, uma palavra, né? O evangelho que é a mensagem que transforma, né? A gente tem aqui embaixo o jiu-jitsu, eu estive aqui quinta-feira, está cheio de jovens, cheio de crianças, né? É um chamariz para as pessoas. Mas se a gente tem esses ministérios, jiu-jitsu, a escola que a gente tem aqui para as crianças de alfabetização, a escola de reforço para as crianças e outras coisas que a gente quer oferecer para a comunidade, mas se a gente não oferece a mensagem do evangelho, tudo é perdido. Porque esse é o principal objetivo da igreja. Falar do evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação, porque todo homem está perdido sem Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome dado abaixo dos céus que importa que as pessoas sejam salvas. Só Jesus Cristo. É a nossa mensagem. Mas quando a nossa mensagem ela tem vida, quando a nossa mensagem faz sentido, quando as pessoas olham para a nossa vida, então ela é impactante, né? Então o versículo 19 e 20 fala sobre isso, sobre ser perseguido e pregar o evangelho um a um. Para quantas pessoas essa semana você falou do Senhor Jesus? A sua vizinhança sabe que você é cristão? Você grita para o seu filho dentro da sua casa que toda a vizinhança escuta? Né? Marvado! Ou as pessoas olham para a sua casa como uma referência de pessoas diferentes, né? A gente tem que pensar sobre isso. No 21, ele fala assim, a mão do Senhor estava com eles. Isso que é a grande diferença. Quando a gente prega o evangelho, em obediência ao que Deus faz, a mão do Senhor está sobre nós, né? Tem pessoas que pensam que Deus, eu achei interessante um pastor americano, ele estava dando exemplo sobre Deus como soberano, né? E ele fala assim sobre dois jogadores de xadrez, né? Tem um que joga contra ele mesmo, né? Não sei se você já viu aquele filminho do Pichar, já viram? Tem um velhinho que vem assim de um lado e dá um lance, o outro vai do outro lado e faz assim, né? E ele vai ganhando, vai derrotando. Quando ele derrota o outro, ele ganha a dentadura. Não sei se você viu. Mas ele está jogando contra ele mesmo, não é assim. Deus é como aquele enxadrista que pega 100 pessoas e começa a jogar um com um. E vai derrotando um por um. Um por um. A mão do Senhor vai operando nesse mundo conforme o propósito dele. Então,
A fuga desse pessoal de Jerusalém pela perseguição não foi em vão. Tudo estava sob o comando de Deus. E essas pessoas, os cristãos, para nós somos às vezes um peão na mão do Senhor, né? Ele vai fazendo os movimentos e dando vitória. E a vitória é dele, sempre é dele. E às vezes a gente não está percebendo, mas ele está agindo na nossa vida, ele está conduzindo a nossa vida para isso. E essa igreja mostra bem isso. A mão do Senhor estava operando poderosamente sobre todos aqueles cristãos, né? E é tão bom você sentir que quando você faz algo, aquilo glorifica a Deus, aquilo faz e mostra e revela esse Deus tão precioso que nós pregamos, né? Ele fala, a mão do Senhor estava sobre eles e muitos crendo se converteram. Porque quando você prega o Evangelho, aquilo não fica disperso, alguma coisa vai acontecer. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos, né? Fala lá em Atos também, no começo, lá em Romanos, quer dizer. Então, ele é o poder de Deus. Se você quiser participar do poder de Deus, você tem que pregar o Evangelho. E a questão, né, da mão poderosa de Deus operando, eu creio que Ele está operando poderosamente na nossa igreja, na minha vida e na sua vida, né? Essa igreja está crescendo, né, e a gente tem visto isso, não pelo poder do pastor, mas pelo poder do Senhor, amém? Por isso que a igreja cresce saudável. Até aqui não tinha nenhum dos apóstolos, mas existe uma questão que é o zelo, né? O zelo da liderança da igreja, que leva a igreja a enviar uma pessoa, né? Essa igreja estava tranquila, estava crescendo, mas ela precisava ainda ser cuidada, né? E aí, no 22 fala assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles enviaram uma pessoa chamada Barnabé, né? Esse Barnabé, o nome Barnabé é filho da consolação, né? Algumas versões falam filho do encorajamento. Eles mandam uma pessoa, não é qualquer pessoa, cheia do Espírito Santo e de fé. Esse era Barnabé. E quando ele vai para essa igreja, eu acho interessante essa questão de você ser enviado por um propósito que é maior do que aquilo que você imagina, né? E Barnabé vai com toda a tranquilidade, né? Barnabé, a gente olha para ele na Bíblia como um homem realmente que é um encorajador. Quando Saulo ou Paulo se converte, a igreja fica com medo de receber Paulo, né? E ele se esconde tudo e Barnabé pega ele e vai apresentar para a igreja. E acompanha Saulo por muito tempo. E ele sabia uma coisa que é muito importante. Ele sabia que Saulo tinha um chamado para os gentios. Logo como Saulo se converte, tem um homem chamado Ananias, também estava com muito medo de receber. Jesus fala para ele assim, Ananias, receba ele porque ele é um vaso preparado e útil para o ministério que o tem chamado, né? E depois Paulo, no testemunho dele, fala que ele foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Não que ele não levasse aos judeus também, mas um ministério de Saulo era ser chamado aos gentios. E Barnabé era um homem de visão, né? Então ela continua no texto. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, né, a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Essa é a função, esse é o dom que Deus deu para esse homem Barnabé, encorajar, ensinar, fazer com que as pessoas caminhem e cresçam no Senhor. A igreja precisa de Barnabés, pessoas encorajadoras, pessoas que olham uma pessoa desanimada, pega ela, vão andar comigo.
Pessoa que pega, que percebe, que tem a visão de fé, de olhar para as pessoas e enxergar o que elas precisam, né? Mas a igreja também precisa de Paulo. A gente pode falar assim, mas não tem Paulo hoje em dia, não tem Barnabé hoje em dia. Todos nós somos chamados por um propósito. Já vem, talvez você fale assim, eu não sou chamado para nada. É chamado para alguma coisa. Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes é de oração, silenciosa, tranquila no seu canto, né? Às vezes é um dom de evangelismo mesmo, de evangelizar e falar com as pessoas. Às vezes é um dom de cura, de orar por cura para as pessoas. Sabendo que a gente tem que ter muito cuidado com todas essas coisas, que não é para a glória de homens, mas é para a glória de Deus. E Deus usa muito isso. Se você conversar com um cristão que trabalha na Índia, na China, ele vai falar para você que muitos milagres e prodígios têm sido realizados naquele meio. Por quê? Por um propósito maior de Deus. E a igreja cresce. Porque a igreja tem que crescer, né? Se você tem a sua célula, né? E a sua célula não tem crescido, Deus, me dá uma estratégia. Começa a pregar o evangelho, começa a falar do amor, começa a orar para as pessoas, né? Começa a pedir para Deus a visão que Ele tem para você. E Barnabé era um homem de visão, né? E o que ele faz? Ele se alegra, né? Ele encoraja, e depois ele fala, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O trabalho dele também foi frutífero ali, mas ele sabe que ele precisa de ajuda. E aí ele faz o seguinte, no 25, partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo. A gente sabe o limite da gente, né? Nem todos são bons para dar aula de jiu-jitsu, né? Uma vez eu fui ensinar o Takeshi a lutar jiu-jitsu, ele me deu um mata-leão. Quem sabe o Takeshi, ele me deu um mata-leão e eu bati rápido, né? Não deixei nem ele enforcar eu, né? Eu não sirvo para isso. Mas existe áreas, né, da igreja que você pode servir. Deus tem te chamado para um propósito. Não é para você ficar sentado no banco. É gostoso ficar sentado no banco, ouvir uma pregação. É gostoso a gente, né, não ser tão... às vezes ficar quieto no seu canto é melhor, né? Porque quando a gente começa a pregar o evangelho, a gente tem muitos problemas que vêm com relação a isso. Nós sabemos disso. O evangelho, ele nos tira da zona de conforto. Tira a gente da zona de conforto. Porque às vezes você está pregando o evangelho para uma pessoa e você vai ver que as necessidades dele estão além daquilo. E você tem que se envolver com aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem condição de vir para a igreja, então você vai oferecer carona para ela vir, né? Às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma Bíblia, você vai ofertar uma Bíblia para ela. Às vezes a pessoa está com um problema familiar, né? Eu conheço uma senhora que o marido não deixava ela ir para o culto, rasgava a Bíblia dela. E os irmãos começaram a orar muito por ela, até que, depois de praticamente 30 anos, ele se converteu. Ela teve momentos em que ela pulava a janela escondida dele para ir para o culto. E ela tem a Bíblia rasgada até hoje, que mostra o quanto que foi a luta dela. Mas ela nunca desistiu. Nunca desistiu. Então, às vezes, a gente tem que olhar para Deus com a visão de Deus e falar, eu não posso caminhar sozinho, eu vou procurar ajuda. Por isso que eu gosto do trabalho de discipulado. Discipulado, você tem a oportunidade de conhecer as pessoas e ajudá-las a crescer. Não só isso, quando você discipula, você cresce. Você começa a enxergar que o seu problema não é tão grande assim. Que tem problemas com pessoas com problemas maiores, né? Então Barnabé sabia das suas limitações. Então ele vai atrás de Paulo, ele fala, porque era um homem cheio de fé e tal. E ele partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo o encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano eles se reuniram naquela igreja
ensinaram numerosa multidão. Oração, pregação, ensino da palavra, isso é essencial para as pessoas conhecerem, porque ali eram gregos, eram pessoas que nem conheciam o Deus de Israel, então eles tinham que conhecer o Antigo Testamento muito bem, né? E depois aplicar na figura de Jesus, de Cristo. E sabe que é uma coisa interessante? Eles não tinham a Bíblia na mão. Eles não tinham a Bíblia na mão. Pergaminho era uma coisa difícil, tinha nas sinagogas e tudo. Eles tinham aqui, e principalmente aqui. Era muito difícil na época ter uma Bíblia. Era muito difícil ter a palavra de Deus na mão. Mas eles decoravam. Eles sabiam de cor. Muitos não sabiam escrever, mas sabiam de cor. Decoravam a Bíblia, né? Porque é a palavra da verdade. E nós temos que fazer isso. Tem alguns lugares, há muito tempo atrás, o pastor Sérgio contou uma história de um grupo de africanos que andavam 2 dias até um local onde eles aprendiam a Bíblia, né? Então eles andavam até lá e cada um deles decorava um versículo, né? E voltavam falando aquele versículo para passar para a tribo, né? E depois de aprender e decorar, eles voltavam, né? Quando chegou, depois de um dia que eles tinham caminhado, um deles falou assim: eu esqueci o versículo. O que eles fizeram? Eu vou voltar lá para mim de novo aprender. Você faria isso? Caminhando 2 dias, você, né? Caminha um dia inteiro e esquece o versículo. Vou voltar. Por quê? Porque é importante a palavra, conhecer a palavra. É importante. Eles sabiam que era importante. Por que o Zé Yanomami pede para Patrícia traduzir toda a Bíblia? Tem vários livros, eles podiam ler vários livros aqui. Tem alguns que são bem semelhantes, né? Hoje a gente viu em Colossenses um texto que Paulo prega sobre casamento, a mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa e tudo. Muito parecido com o que tem em Efésios, né? Então, já está escrito aqui, mas tem toda uma história. E para quem ama a palavra, precisa conhecer, precisa ler, né? Então, o que Barnabé e Paulo sabiam que esse povo tinha que conhecer as Escrituras, a palavra. Então, eles demoraram 1 ano inteiro reunindo aquela igreja, ensinando aquelas pessoas. Ele sabe que é importante, porque ele sabe que vem os falsos profetas, né, os falsos mestres, mas quando a gente conhece a palavra, o falso ensinamento se torna claro, né? O pastor Jurandir pregou uma vez em São José sobre o ensinamento falso, e ele falou assim: quando uma pessoa trabalha com dinheiro, né, e ele tem que conhecer o dinheiro falso, ele não se preocupa em conhecer o dinheiro falso. A preocupação dele é conhecer o dinheiro verdadeiro. Quando ele conhece muito bem o dinheiro verdadeiro, vem o falso e ele percebe a diferença, né? Não sei se você já pegou uma moeda falsa na sua mão. Eu peguei uma vez, um cara mostrou para mim a nota de R$50, mas a figura era grande, bem maior do que a verdadeira, né? Então, conhecendo o que é verdadeiro, você tem como se defender do que é falso. Por isso que eles tinham zelo pelo ensino, zelo pela palavra. Por isso que nós temos que ter zelo pela palavra pregada, pela palavra ensinada, né? Porque é muito importante você ter o conhecimento para saber diferenciar do que é certo do que é errado, né? Então, essa igreja era também uma igreja sensível ao Espírito Santo. Você é sensível à voz do Espírito Santo? É interessante que em Atos ele fala muito momento dessa questão do Espírito falou, da presença do Espírito Santo, né? Fala que Barnabé era cheio do Espírito, né? E
a partir do versículo 27, ele fala: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-lhes um homem chamado Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Sensibilidade espiritual. O Espírito habita em nós. Amém, irmãos? Ele habita dentro de nós. E ele nos dá uma sensibilidade para discernir o que é certo e o que é errado. Para falar algo para a igreja, não uma profetada, né? Porque eu já vi muitas profetadas. Mas para ouvir aquilo que Deus está mostrando, que às vezes a gente não está enxergando. E aqui o Espírito fala, vai ter grande fome lá. E a igreja, pela fé, que eles não estavam passando por fome, vai haver uma grande fome. A igreja, pela fé, ela resolve socorrer os irmãos. Agora você vê alguma coisa nessa igreja. Ela é uma igreja abençoadora. Uma igreja que, vendo as condições, né, de uma outra igreja que ia passar por um momento difícil, eles abençoam. Né? Também isso é ser água, é ser um manancial. Né? Você perceber que irmãos estão precisando, você vai e ajuda. Movido pelo Espírito de Deus. Né? Então, nesse texto ele fala assim, apresentando a ele, depois vem os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos, não constrangidos. Tá? Se você dá a sua oferta para a igreja por qualquer motivo constrangido, com peso, não dê. Guarde o dinheiro, fica com ele. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa do seu dinheiro. Né? Dessa forma, não. De uma forma em que você voluntariamente dá por um propósito maior de Deus, sim. Né? Por isso que a igreja tem que prestar conta do que gasta. A igreja tem que ser aberta nessa questão. Né? A gente tem que entender que as coisas da igreja precisam de dinheiro. Mas nós temos que fazer oferta conforme o nosso coração. Conforme o meu amor pela obra de Deus. E aí eles fazem o seguinte, eles mandam Barnabé e Saulo. É interessante que eles, como líder, eles podiam falar assim, não, eu e Barnabé vamos ficar aqui. Vou mandar outros dois, né? Vou mandar outros dois aí, nós estamos aqui ensinando e tudo. Não, eles pegam e vamos levar. Né? Disposto a servir naquilo que Deus colocar. Né? Essa igreja era uma igreja generosa, que olhava para as questões que estavam ao redor com a visão daquilo que Deus tinha, né? E era uma igreja missionária. O nosso título da igreja é Aliança Cristã e Missionária. A visão do Simpson, que é o fundador da missão, né? Ele pegava pessoas de várias denominações, né? Batista, metodista, presbiteriano, ele se reunia, treinava e enviava para missões. E aí ele criou a agência Aliança Cristã e Missionária, que se tornou uma igreja. E no nosso DNA, né? Na nossa natureza, está a questão do envio de missionários. Se não for assim, a gente perde um pouco. A gente para em Jerusalém, ou até em Samaria, mas os confins da terra não são importantes para nós mais não. Né? Tem povos e línguas que nunca ouviram falar do Senhor. Tem povos que nunca ouviram falar do Senhor. E aí no Atos 13, eu vou ler só o 12, 25, fala assim, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão de levar o dinheiro para Jerusalém, né? Eles voltam para Jerusalém, de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Aí eles voltam para Antioquia e traz um homem chamado João Marcos.
que a gente estudou hoje também no Colossenses. João Marcos, ele é primo de Barnabé, e ele vem junto. A história dele eu não vou contar agora não, depois a gente, mais para frente, pode ver. Mas aqui mostra uma igreja saudável, né? Fala, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, dons dados por Deus para esses homens, em que eles não se gloriavam disso. Eles usavam esses dons para servir ao Senhor, né? Barnabé fala Simeão, por seu nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes. Esse Colácio de Herodes é aquele que é como se fosse irmão de leite de Herodes, né? O tetrarca e Saulo. Então, esse era a liderança da igreja. E o que ele estava fazendo? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Você tem servido a Deus? Qual é a sua função dentro do corpo de Cristo? Você tem feito alguma coisa dentro da igreja? Procura algo para fazer. Se você não sabe o que faz, ore. Mas tenha sempre na boca o eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tá? E aí eles servindo ao Senhor, jejuando, né? A busca pela vontade de Deus tem que ser constante na igreja. A busca pela vontade de Deus tem que ser constante. A mão do Senhor está sobre a igreja e Deus tem que estar buscando pela vontade de Deus. Disse o Espírito Santo, né? A pessoa não é enviada pela igreja pela vontade do pastor, né? Missões não são dirigidas pela vontade do pastor, apesar que o pastor tem que ter essa vontade, né? Mas é Deus que dirige. Deus é que dirige. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente percebe, né? Eu lembro que se você conversar com a Patrícia sobre o chamado dela, ela foi numa conferência missionária e ela sentiu um amor, um fogo muito grande pelas tribos indígenas. Aí ela chegou para o pastor, que era o pastor Sérgio na época, e falou: pastor, eu tenho um chamado para os índios. Aí eles pesquisaram onde tinha um local onde estudava línguas indígenas. Aí em Brasília tinha um grupo de pessoas que estudavam e trabalhavam com índios. E ela foi lá fazer um curso de línguas. E depois de um tempo, o Espírito Santo falou com a igreja para enviar ela para os índios Yanomamis. Ela tinha medo de galinha, e lá tinha galinha, né? Tudo disso Deus cuidou. A história é muito, muito interessante. Porque quando a gente vê Atos, a história não acaba aqui, irmãos. Essa igreja está escrita na história da igreja. Não para a glória nossa, para a glória de Deus, mas essa igreja está na parte da história da igreja. A igreja que nasce pela mão de Deus, pela ação do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo fala: separai-me agora Barnabé e Saulo. Então, a igreja ouve falar de Barnabé e Saulo, mas olha o que fala mais para frente: para a obra que os tenho chamado. Existe um casamento perfeito entre aquilo que Deus coloca no nosso coração e aquilo que a igreja ouve. Nenhum missionário é enviado sem uma igreja. Nenhum trabalho é realizado por Deus sem que a igreja esteja por trás. Não existe pessoa com um chamado independente. O chamado é coordenado por Deus. É falado à igreja, mas é falado para nós também. Se você sente um chamado de Deus para algum propósito, ora para que a igreja te reconheça, né? Muito tempo atrás um rapaz falou: pastor, eu tenho um chamado, talvez, eu não sei se é chamado, eu tenho uma dúvida, que é para ser pastor. Eu falei assim: então vamos orar. Se você sente isso, vamos orar, para que a igreja se identifique com o pastor.
A igreja tem que identificar a pessoa, começar a perceber, e as pessoas da igreja vão falar, nossa, esse aí tem um chamado, eu tenho certeza. Não é uma vontade minha, mas é uma vontade de Deus. Deus capacita, Deus cuida, e Deus revela à igreja, né? E ele continua, então, jejuando e orando, impondo as mãos, os despediram. Lembre-se que esses dois eram, talvez, teologicamente, os mais preparados da igreja. Os que tinham maior conhecimento da igreja, tinham muito conhecimento. Separe esses dois e envia para a obra que eu tenho chamado. E eles vão, a gente percebe aqui que eles são enviados pelo Espírito Santo, com a bênção da igreja. Então, vocês vejam que essa igreja, ela nasceu, cresceu, se fortificou, se instruiu, sempre debaixo da mão de Deus, saudável. E o que a gente tem que orar muito é que essa igreja aqui em Taubaté seja uma igreja saudável, que cresça de forma saudável, né? Que se importe com as pessoas que estão aí perdidas para fora. Começa por isso, né? O que a gente pode aplicar para nós como conclusão dessa pregação? Primeiro é não se abata com o sofrimento. Não se abata pela circunstância que você está passando, né? Não deixa isso te desanimar. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mesmo se você estivesse enfermo na cama de um hospital, né? Ontem a Maria, eu falei para Maria, fala para sua irmã que ela está enferma em São José, né? Eu falei se ela quer uma oração. E a princípio ela falou que não queria, mas ontem, na hora que a gente estava aqui, ela falou assim, a minha irmã está pedindo oração, e ela estava nessa chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo. E estava ela e o marido lá em São José, e nós pudemos orar. E aí ela falou assim, tem uma mulher aqui do meu lado também, pastor, ora por ela, né? Hoje tem muitas, né, maneiras de a gente ajudar as pessoas, mas é interessante que eu achei que quando eu orei por ela, ela se preocupou com a minha mulher que estava do lado, né? Tem uma mulher aqui que está precisando também, e nós podemos orar por isso. Isso é um coração que está não preocupado consigo, só consigo mesmo, né? Então não se abata. Se você está passando por um momento difícil, ora a Deus, fala, Deus, eu não quero deixar de fazer a tua vontade por causa do que eu estou passando. Apesar do que eu estou passando, eu quero te obedecer, né? Outro ponto, como aplicação, pregue o Evangelho, compartilhe o Evangelho pessoalmente. Aquela pessoa que trabalha junto com você, começa falando para ela, posso orar por você? As pessoas, hoje elas têm muito medo, tá? Qual o seu propósito, qual o seu objetivo? Diz que lá em Portugal, se você dá um folheto para a pessoa, ela fala, quanto é? Você fala assim, é de graça. Fala, de graça eu não quero. Aí você fala assim, é R$1, ou uma coroa, né, em Portugal. Uma coroa, eu falo, não quero também, né? E ele evita de pegar o que você está dando, né? Não é dar um folheto, mas às vezes você vai conhecer uma pessoa, sentar do lado dela, né? E fala, posso orar por você? Talvez ela fala não e tudo, mas ela vai te olhar de uma forma diferente. Quando ela percebe que você não quer nada em troca, então pode ser que ela se abra com você. Mas compartilhe o Evangelho. Eu não sei, pastor, como eu falo. Fala do que ele fez para você. Fala do sofrimento que você passava sem o Senhor. E fale que apesar de você ainda ter muitos problemas, porque não está isento de problemas quem conhece a Cristo, talvez aumente, tá bom? Talvez aumente. Mas a alegria que Ele nos dá é muito maior do que a que a gente passa. Terceira coisa que a gente pode aprender é olhe as coisas com os olhos da fé. Quando Barnabé chega nessa
nessa igreja, ele se alegra por ver o que está acontecendo ali. Ele identifica a mão de Deus ali. Ele tem a visão de que essa igreja poderia crescer e começa a pregar. E ele tem a visão que essa igreja precisa de mais uma mão para trabalhar e traz Paulo. Uma visão que Deus mostra para ele e ele vai seguindo pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria que você colocasse, fizesse um propósito com Deus. Primeiro, um propósito de oração. Começa a orar pelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Você que é jovem, não tenha medo de compartilhar o Evangelho. Às vezes a gente, como jovem, a gente fica com medo porque os amigos da gente vão tirar sarro e tudo. Mas quando um jovem prega o Evangelho, o impacto é muito precioso. Porque a mão de Deus vai estar com você, amém? Então, pregue, ore pelas pessoas da sua família que não conhecem a Cristo, ore pelas pessoas da sua vizinhança que não conhecem a Cristo. Espere uma oportunidade que Deus te dê, né? Às vezes você fica sabendo que aconteceu alguma coisa com um vizinho, não por curiosidade, né? Não é por especulação, mas diferente de querer saber por curiosidade, vai e fala, posso orar? Né? Prepare um versículo. Ora, Deus, qual o versículo que eu posso dar para fulano? Ele está precisando agora, qual o versículo? Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente vem na nossa cabeça, né? Mas, ora, Deus, me dá uma palavra para me falar com essa pessoa. Me capacite, me dê sabedoria de como pregar o Evangelho com sabedoria. Né? Peça para Deus essa direção. Leia e conheça mais a palavra para você ter mais o que oferecer. Né? Faça isso. Coloque a sua vida diante de Deus e fala, essa semana, Deus, eu quero que o Senhor prepare uma pessoa para mim poder pregar o Evangelho do Senhor. Falar com essa pessoa. Peça com fé, ele vai fazer. Às vezes ele vai passar 10 pessoas no seu caminho e você não vai falar. Aí você fala, Senhor, não apareceu ninguém. Eu falei, eu te mostrei 10, você não falou com nenhuma. Né? Mas ora, que Deus, ele faz acontecer, porque a mão de Deus que opera. Aquela igreja que nasceu ali, eles foram em obediência e a mão de Deus estava com eles. Amém? Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra nessa manhã. O Senhor sabe, Deus, que nós só temos para oferecer, é o mais precioso, é o Teu Evangelho para as pessoas. Temos outras coisas que podemos oferecer, mas nada se compara àquilo que o Senhor tem nos dado, que é a salvação em Cristo, a cruz, o nosso Salvador que morreu na cruz por nós e que nos deu vida e vida abundante. Também quer que a gente leve para as pessoas a mesma notícia que nós recebemos. Alguém se importou com cada um de nós para que a gente estivesse aqui e que a gente possa se importar com pessoas também que estão perdidas, sem solução. Não é questão de dinheiro, não é questão de nada, mas é questão que as pessoas sem Cristo têm um vazio que só se completa com Cristo. Nos use como instrumento do Senhor nessa semana e assim por diante, Deus. Que cada dia a gente dê um passo de direção do Senhor, em obediência ao Senhor, e a igreja vai crescer para a Tua glória, para a Tua honra. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.